Jó capítulo 1, verso 1 a 12. Amanhã vou pregar sobre os alvos do ataque, ou dos ataques do inimigo. Jó capítulo 1, verso 1 a 12. A palavra de Deus diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam um banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecados dos meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Um dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sede a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e os bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Que Deus se digne abençoar a sua santa e bendita palavra. Curve a sua fronte, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela parte mais importante do sermão, que é a leitura do texto sagrado. Pedimos agora que o mesmo Espírito que inspirou o autor deste livro possa nos guiar na meditação desta hora. Que haja edificação no meio da igreja e que a glória do teu nome seja promovida na exposição da tua palavra com fidelidade. Perdoa as nossas faltas e concede-nos mais uma vez o teu favor, pois nós te oramos no santo e único nome que é o nome de Jesus. Amém e amém. A congregação se assente por favor. Essa é uma história magnífica. É verdade que muitos não acreditam que essa história tenha de fato acontecido. Aliás, há muitos que duvidam, inclusive, da historicidade deste personagem. Duvidam que tenha existido de fato um homem chamado Jó. Mas eu garanto a você que duvidar da existência de Jó é duvidar da própria Bíblia Sagrada. O profeta Ezequiel faz referência a este homem, dizendo que ele poderia ter salvo a nação de Israel. O Senhor Jesus Cristo fez referência a Jó. Isso significa que você não pode crer em Jesus Cristo duvidando da existência deste personagem chamado Jó. Isso colocaria em risco toda a credibilidade da palavra de Deus. Mas essa não é uma história qualquer. Não é uma lenda, não é uma ficção. Essa história de fato aconteceu e ela está registrada na Bíblia para que através dela todos nós recebamos os préstimos necessários
Quem sabe nós não estejamos também debaixo de um ataque cerrado do mal e precisamos nesta manhã encontrar na palavra de Deus o lenitivo necessário para que continuemos na nossa caminhada com fidelidade a Deus, assim como Jó prosseguiu na sua caminhada. Antes de adentrar aos alvos da destruição do inimigo, eu quero chamar a atenção dos irmãos, pelo menos para alguns pontos importantes, porque este livro se dedica pelo menos a 4 temáticas. A primeira temática que encontramos neste livro é acerca do sofrimento do justo, uma questão com a qual muitas vezes nós também nos debatemos. Por que o homem justo sofre? Por que o crente tem que sofrer? Por que Deus não nos livra do mal? Por que a fé cristã não é como uma redoma de vidro nos protegendo dos males desta vida? O livro de Jó nos mostra que o crente também passa pelas vicissitudes, que o servo fiel e íntegro a Deus não é poupado das dificuldades desta vida. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, e o mal se abateu sobre a vida dele de forma implacável. Eu sei que muitas vezes você questiona o cuidado de Deus, a proteção de Deus, mas a verdade é que todos nós estamos neste caldeirão, nesta realidade que envolve a todas as pessoas. Jesus não omitiu este fato. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vencerão também. É o que está dito em João 16, verso 33. A segunda temática importante deste livro é acerca da realidade do mal. A Bíblia nos mostra que Deus estava reunido com seus filhos, certamente não no céu, porque o diabo não pode entrar no céu, mas em algum lugar do cosmos, Deus estava reunido com seus filhos, e filhos aqui devem ser entendidos como os anjos, e os anjos estão reunidos com Deus em um determinado lugar do cosmos. Quando diz a Bíblia que de forma sorrateira o diabo também apareceu para aquela reunião. Deus lhe fez uma pergunta: de onde vens? E ele disse: de passear sobre a terra. O seu trabalho é esse, um trabalho de observação. E aqui fica bem claro para nós que o diabo de fato é uma pessoa real. Há pessoas que duvidam disso. Hoje um dos grandes problemas da Igreja da América é que está sendo lançado em dúvida várias verdades da Bíblia. O nascimento virginal de Jesus, a existência do inferno, a existência de Satanás. Mas a Bíblia não deixa margem para nós. O diabo é uma pessoa real. A Bíblia nos adverte contra ele. A Bíblia nos oferece as ferramentas contra ele. E aqui nos é dito que ele comparece a uma reunião em que Deus está junto dos seus filhos. E é bom que nós entendamos isso, porque se nós não devemos ficar com medo do diabo, precisamos estar precavidos contra ele e contra as ciladas que ele arma contra a nossa vida. Aqui está a segunda temática. O diabo é uma pessoa real. É uma pessoa que está rivalizando com Deus e rivalizando contra o seu povo. O seu grande intento é destruir o povo de Deus, e Jó foi um desses alvos que ele estabeleceu. Em terceiro lugar, a crueldade do diabo. O maligno é uma pessoa extremamente má. Jesus disse que ele veio a este mundo com uma tríplice missão: matar, roubar e destruir. A Bíblia vai usar inúmeros nomes para se referir ao diabo: maligno, perverso, iníquo, Abaddon, Apolion, assassino. Por esses nomes você já pode identificar a crueldade que existe nele. E note que todo o ataque que ele fez contra Jó mostra o nível de maldade que existe dentro dele. Ele está decidido contra você e contra mim, a nível de guerra. O grande intento dele é destruir a nossa vida. Mas há uma tônica importante neste livro: a soberania de Deus. O diabo pode ter força,
O diabo pode ser astuto, o diabo pode ser maligno, mas o poder pertence a Deus. E Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle, inclusive, de Satanás. Note que quando o Senhor dá permissão ao diabo para atacar a vida de Jó, Deus estabelece para ele um limite, mas somente contra a vida dele não estendas a tua mão. Calvino se refere a Satanás como sendo um cão na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde Deus permite. Deus tem a soberania, Deus ele tem o controle de todas as coisas. E é importante que em Deus nós ancoremos a nossa vida e estabeleçamos toda a nossa confiança, porque Ele tem o controle de cada detalhe da nossa existência e deste universo. Dito isto, eu quero olhar com vocês para este ataque. Diz a Bíblia que Deus dá permissão a Satanás. O diabo não pode fazer nada contra você sem que antes Deus dê a permissão, e ele, quando faz isso, ele faz isso debaixo de um propósito. Você deve perguntar por que Deus permite, por que Deus não impede o diabo de atacar a nossa vida. Se você olhar atentamente para este livro, perceberá que Deus colocou Jó aqui na terra como uma espécie de advogado, porque Satanás havia dito para Deus naquela reunião que nenhum homem pode amar mais a Deus do que a sua própria vida, de que nenhum homem pode amar mais a Deus do que os bens materiais, de que um homem não pode mais amar a Deus do que a sua própria saúde. Ficou ao encargo de Jó, mesmo que ele não soubesse, defender o fato de que um homem pode amar a Deus mais do que a sua própria vida, de que um homem pode amar a Deus e adorá-lo apesar de não ter os bens ou a saúde. Deus fez isso para ficar provado para todos no universo, que Deus pode ser amado apesar de qualquer circunstância. E diz a Bíblia que com a permissão de Deus, Satanás vai atingir e atacar pelo menos 5 áreas vitais da vida de Jó. Em primeiro lugar, o inimigo atacou as finanças de Jó. O texto é claro quando diz que Jó era o homem mais rico e o homem mais poderoso do Oriente. Basta ver a descrição que é feita no verso 3. Tudo que ele possuía, tudo ele possuía em abundância. Seus animais, seus campos, seus servos. Ele era um homem extremamente rico, era um mega empresário. Era um homem bem sucedido nos negócios. E a primeira área que Satanás vai atingir na vida dele é exatamente a sua área financeira. Jó, que era um homem extremamente rico, em um único dia, num passe de mágica, perde tudo. A Bíblia diz que povos guerreiros como sabeus e caldeus roubaram-lhe os rebanhos, e aquilo que os povos não destruíram ou roubaram, o fogo consumiu. Assim, num único dia, o homem mais rico de todo o Oriente se tornou o homem mais pobre, perdeu tudo que ele tinha. Como você reagiria diante da perda dos seus bens? Como que você reagiria se num passe de mágica, num único dia, tudo que você tem fosse dissipado? Eu já tenho uma longa jornada de vida. Eu lembro que em 1990 eu estava iniciando o ministério e veio o chamado Plano Collor, e todos os bens que estavam em poupança foram confiscados pelo governo para conter a chamada hiperinflação. Pessoas que tinham vendido casas, carros, porque estavam especulando na caderneta de poupança, viram seus bens da noite para o dia dissipados. Notícias vinham de todos os lugares do Brasil de que pessoas estavam dando tiro na própria cabeça. E note que elas não tinham perdido tudo. Algumas tinham seu carro, tinham sua casa, tinham sua família. Perderam apenas as suas economias. Mas isso foi suficiente para levá-las ao desespero. Jó perdeu tudo num único dia.
mas ele vai ensinar para nós, e aqui fica uma advertência para você que põe no dinheiro, na sua caderneta de poupança, a sua confiança. Nosso coração não tem que estar nas coisas deste mundo, porque elas são voláteis. Salomão disse que o dinheiro, ele tem asas, ele voa, e voa às vezes para bem longe de nós. Jó viu seus bens sendo consumidos. Como ele reagiu? Ele teve a compreensão de que os bens são contingentes. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. As coisas passam, mas Deus é eterno. A nossa confiança sempre no Senhor. Quando Jó diz essas palavras, ele está quebrando a primeira grande tese de Satanás, de que um homem não pode amar a Deus mais do que aos bens. Pois bem, ele perdeu os bens e ele continua bendizendo a Deus. Sim, um homem pode amar a Deus mesmo perdendo as coisas. Um homem pode amar a Deus mais do que os bens materiais. Que isso fique proclamado em todo o universo. Deus é um ser digno de ser amado e adorado. Em segundo lugar, diz a Bíblia que o inimigo atacou os filhos de Jó. Imagine o que significa perder um filho. Eu não gosto nem de pensar numa realidade como essa. Não posso me colocar muitas vezes no lugar de um pai ou de uma mãe que perde um filho. Eu estava de férias e recebi a notícia de que uma das minhas ovelhas perdeu um filho. Essa é uma tragédia que não tem tamanho. Mas note que Jó não perdeu apenas um filho. Ele perdeu os 10 que ele tinha. Diz a Bíblia que os 10 filhos de Jó num dia de festa, e isso mostra a crueldade de Satanás. Ele não respeita nem as horas alegres, nem as horas de festa, as horas de comemoração. Os filhos estão reunidos na casa de um deles. Porque diz a Bíblia que os filhos de Jó estão indo cada um à casa do outro, o que indica que os filhos de Jó já eram casados. E eles estavam sempre em harmonia, em comunhão e celebrando um na casa do outro. E num dia de festa, então, diz a Bíblia que o diabo trabalhou para derrubar aquela casa sobre eles, e os soterrou e os matou. E note que, às vezes, a gente olha para essa história, imagina que os fatos vão acontecendo assim. Primeiro ele perde os bens, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, ele perde os filhos. Não, tudo num único dia. Um colapso. O diabo decidiu destruir todas as estruturas de Jó. Arrancou-lhe os bens e agora arranca-lhe os filhos. Como que você reagiria? Tente entrar no coração de Jó. Faça um eletrocardiograma. Imagine como estava o coração dele, empapuçado de dor, quando teve que ir ao cemitério e sepultar os seus 10 filhos de uma única vez. Será que um homem é capaz de amar a Deus mais do que a seus próprios filhos? Pois Jó vai provar que sim, porque a Bíblia diz que enquanto ele está contabilizando as perdas, seus bens foram roubados, disse um. Outro corre e disse, o fogo consumiu o que havia sobrado. E agora chega outro, diz Jó, os seus filhos acabam de morrerem, soterrados. Diz a Bíblia que este homem vai se lançar por terra e vai adorar a Deus, dizendo, bendito seja Deus. Deus o deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Será que um homem é capaz de amar mais a Deus do que a seus próprios filhos? Jó prova que sim. Aliás, a nossa paternidade só é perfeita quando de fato nós amamos mais a Deus do que aos nossos filhos. Todos os pais que amam mais os filhos do que a Deus não conseguem exercer de forma plena a sua paternidade e o seu sacerdócio diante deles. Permita a Deus que nós amemos mais a Deus do que a eles, porque amando a Deus mais do que aos filhos, poderemos ser melhores pais para aqueles que o Senhor nos tem confiado. Jó perdeu os filhos. Mas Jó podia adorar a Deus mesmo numa circunstância como esta. E eu posso lhe dizer pelo menos 3 motivos pelos quais
Jó podia adorar a Deus no meio desse sofrimento. Primeiro, por causa do ensino que ele havia dado aos seus filhos. Diz a Bíblia que seus filhos banqueteavam uns com os outros. Seus filhos iam às casas uns dos outros. Durante sua vida, Jó ensinou seus filhos a serem amigos uns dos outros. Nenhum pai tem 10 filhos unidos por acaso. Nenhum pai tem filhos unidos se não investiu na vida deles, não ensinou isso a eles. E vocês sabem que dinheiro não tem liga, dinheiro não tem amálgama. Por pouco, muito pouco, muitas vezes os filhos se dividem, digladiam. Às vezes os pais já são idosos, ainda nem morreram, e os irmãos já estão brigando por aquilo que os pais não deixaram. A casa é minha, o carro é meu, aquilo que e já estão brigando. Nem esperam a morte dos pais, pois Jó é o homem mais rico do Oriente e os filhos dele estão unidos, apesar de haver tanto dinheiro em jogo. Este homem podia adorar a Deus naquela hora de perda, porque, embora ele tenha perdido aqueles filhos, ele havia ensinado coisas preciosas para a vida deles, inclusive ensinou a eles a viverem unidos. A segunda coisa importante pela qual ele podia adorar a Deus, mesmo numa hora de adversidade como aquela, é por causa do investimento que ele havia feito na vida dos seus filhos. Jó era um mega empresário. Mas é certo que seu maior investimento não foi nos campos, nos rebanhos. Seu maior investimento foi na vida dos filhos. Diz a Bíblia que este homem se levantava e oferecia a Deus sacrifícios a Deus em favor de seus filhos, segundo o número de cada um deles. Eu penso nisso. Jó não estava apresentando a Deus os seus filhos no atacado. Ele não chegava diante de Deus e dizia: Senhor, aqui eu vim apresentar os meus 10 filhos. Não, ele apresentava um a um diante do Senhor. Cada filho tem sua peculiaridade, cada filho tem suas especificidades. E Jó está apresentando cada um deles ao Senhor. E diz a Bíblia que cada madrugada ele está lá apresentando a Deus sacrifícios, a Deus em favor dos filhos. E sabe por quê? Por causa do zelo que ele tinha pelo Senhor. A maior preocupação de Jó é que seus filhos tivessem pecado contra Deus em seu coração e blasfemado contra Ele. Às vezes, quando nós pensamos nos filhos, o nosso maior temor é que eles venham nos envergonhar diante das pessoas, que eles venham fazer alguma coisa que entristeça o nosso coração como pais. Mas, na verdade, o maior temor de Jó é que seus filhos fizessem alguma coisa que entristecesse o coração de Deus. Tinha temor de que seus filhos tinham pecado no coração. Às vezes ele está preocupado se os nossos filhos estão pecando diante dos olhos das pessoas, e a preocupação de Jó era com aquilo que estava no recesso do coração dos seus filhos. Ele estava investindo na vida espiritual e zelando da vida espiritual deles. Seu maior investimento deve ser na vida espiritual dos seus filhos. Muitos homens investem e conquistam e alcançam sucesso, e conquistam coisas materiais, mas enquanto ganham essas coisas, perdem os seus filhos. Sofrem o maior prejuízo, mas o maior investimento de Jó foi exatamente na vida espiritual dos seus filhos. Em terceiro lugar, ele podia adorar a Deus mesmo numa hora de perda, porque ele havia dedicado a sua vida a interceder em favor dos filhos. Diz a Bíblia que ele se levantava de madrugada e orava em favor dos seus filhos. Lembra você que ele era um homem muito ocupado, de que ele era um homem muito rico, que ele tinha muitos rebanhos. Hoje existe toda uma tecnologia, hoje existem aparelhos que controlam os rebanhos. Ele não tinha nada disso. Ele tinha servos para controlar, ele tinha terras imensas para administrar. Mas esse homem encontrava tempo nas madrugadas para orar em favor dos seus filhos. Você tem orado pelos seus filhos? Você tem se levantado de madrugada para orar em favor deles? Pois Jó, diz a Bíblia, fazia isso de forma contínua, não de forma esporádica, mas diz a Bíblia que continuamente ele orava a Deus pelos seus filhos na madrugada.
Você não pode exercer a sua paternidade de forma plena se você não ora em favor dos filhos que o Senhor lhe concedeu. Em terceiro lugar, o inimigo atacou a saúde de Jó. Diz a Bíblia que, passada a primeira reunião, agora novamente Deus está numa segunda reunião em algum lugar do cosmos. Deus está novamente reunido com os seus filhos, quando mais uma vez, de forma fortuita, o diabo comparece no meio deles e Deus novamente pergunta: de onde vens? De passear pela terra. Observaste o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Permita-me abrir aqui um parênteses importante. Tantas vezes nós queremos defender a nossa integridade, defender a nossa moral, a nossa conduta. Quem está testemunhando sobre Jó é o próprio Deus. E Deus prova que Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você tem feito. Ele sabe por onde você tem andado. Ele sabe por que caminhos você tem trilhado. Quem está dizendo tudo sobre Jó e dizendo qual é a vida que ele vive é o próprio Deus, porque Deus sabe como nós somos e quem somos. Você gosta, meu servo? O diabo vai dizer a Deus aquilo que ele já havia dito na sua tese, que nenhum homem pode amar mais a Deus do que as coisas, amar mais a Deus do que a sua própria saúde. Note que o diabo não acusa apenas Jó de ser uma pessoa interesseira nas bênçãos. Ele acusa a Deus também de comprar a fidelidade de Jó, de subornar a Jó para que ele seja fiel e íntegro. O Senhor o cerca de todos os bens. O Senhor cuida de todas as áreas da vida dele. O Senhor está comprando a fidelidade dele. Agora toca-lhe na vida dele e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. E diz a Bíblia que Satanás vai fazer uma proposta a Deus, pele por pele, e verás se ele não blasfema. Toca o corpo dele, arranca a saúde dele, e o Senhor verá se ele é capaz de adorar o Senhor. Deus dá permissão ao diabo, dentro daquele limite estabelecido de que ele pode tocar, mas há um limite de que ele não pode tomar a vida de Jó. E diz a Bíblia que naquele instante surge em Jó uma enfermidade maligna, uma doença incurável. Importante dizer isso, uma doença incurável. A Bíblia diz que seu corpo fica chagado do alto da cabeça até os seus pés. Seu corpo começa a ficar necrosado, começa a vazar pus em todas as áreas do seu corpo. Bolhas vão surgindo e ele precisa morder aquelas bolhas para ter alívio na sua dor. Diz a Bíblia que não havia lugar para ele ficar, não tinha como ficar em casa. O cheiro, o hálito dele era insuportável. Não havia hospital para tratá-lo, então ele foi colocado no lixão da cidade. E ali ele ficou com um caco de telha, raspando aquelas feridas, porque seu corpo ficou completamente encarquilhado. O diabo tinha tirado a saúde de Jó. Como que você reagiria? Você sabe que por pouco, muitas vezes nós gememos, ficamos tristes, abatidos. Sempre que eu penso nessa passagem, me lembro de um amigo lá do Rio de Janeiro, que por causa de uma deficiência em relação a uma vitamina, sempre suas unhas ficavam encravadas. E por causa de uma unha encravada, muitas vezes ele ficava deprimido. Jó não está apenas com uma unha encravada, Jó está com seu corpo completamente enxagado. Você seria capaz de adorar a Deus numa circunstância como esta? Será que um homem é capaz de adorar a Deus no leito de enfermidade? Será que uma pessoa é capaz de adorar a Deus tendo no seu corpo uma doença incurável? Pois Jó foi capaz de adorar a Deus a si mesmo. Diz o escritor que em nada Jó atribuiu falta a Deus.
Ele não pecou contra Deus, diz a Bíblia. Ele prova que um homem pode amar mais a Deus do que a sua própria saúde. Deus é precioso. Jó compreende isso. Jó entende que as coisas são circunstanciais, são contingentes, mas Deus tem controle absoluto de sua vida, e Deus merece ser adorado apesar de qualquer coisa. Em quarto lugar, o diabo atacou o casamento de Jó. O casamento de Jó passou por um colapso. Diz a Bíblia que a mulher de Jó não suportou ver tudo aquilo que estava acontecendo na vida do seu esposo e na vida de sua família. Ela não tinha um coração compassivo como o coração de Jó. Ela viveu os dias esplendorosos de riqueza, de luxo, de facilidades, e de repente ela viu a pobreza entrando em sua casa. Ela viu seus filhos também sendo sepultados. E agora olha para Jó naquele estado terrível, com seu corpo completamente estragado, e disse ainda: conservas a integridade? A Bíblia diz que ela se insurge contra Deus. Com os punhos cerrados contra Deus, ela amaldiçoa a Deus e recomenda que seu marido faça o mesmo e depois morra. Ela pôde viver muito bem com as bênçãos, mas não suportou as dificuldades. E aqui uma palavra para você que me ouve nessa manhã, aqui no auditório e pela internet. O diabo sabe que muitas vezes, quando as dificuldades entram em casa, o casamento passa por um abalo sísmico. Alguém disse que na casa onde a pobreza entra pela porta, o amor sai pela janela. Muitos casamentos foram abalados exatamente por causa de dificuldades, muitas vezes econômicas. Talvez alguém tenha vindo para o culto de hoje cedo, aborrecido com o esposo ou com a esposa, exatamente por uma discussão em torno de dinheiro. A esposa de Jó não pôde suportar as vicissitudes. O diabo sabia disso. Sabia que se houvesse um problema sério, econômico, de perdas dentro daquela casa, aquele casamento seria abalado. E Jó vai nos dar uma palavra muito séria. É verdade que o marido deve ouvir a sua esposa, mas existe um momento em que essa voz não deve ser ouvida. Jó vai se dirigir à sua mulher diante da proposta que ela lhe faz e dizer: como falas uma doida, falas tu. Receberíamos de Deus o bem, não receberíamos dele o mal? Deus o deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu vim a esse mundo nu e vou voltar deste mundo nu. Jó está aqui destruindo todas as teses que Satanás havia estabelecido diante do trono de Deus. Um homem é capaz de amar a Deus apesar de todas as coisas. Mas em quinto lugar, o diabo atacou as amizades de Jó. A Bíblia diz que seus amigos haviam vindo de longe, ouvindo falar sobre aquilo que havia acontecido na vida de Jó. Vieram e se colocaram ao seu lado. Diz a Bíblia que quando seus amigos estavam chegando e viram Jó ainda longe, levantaram a voz e choraram. O quadro de Jó era desesperador. Diz a Bíblia que durante 7 dias ficaram sentados ao lado de Jó, solidários ao lado dele. Nós seremos capazes de ficar ao lado de alguém 7 dias. Durante 7 dias eles deram prova de grande amizade e solidariedade, ficando junto de Jó no momento da sua adversidade. Se a gente convida alguém para ir a um churrasco em casa, rapidamente aparece dezenas de amigos. Mas se você está doente, está numa cama, numa doença incurável, num momento de dor, outras pessoas certamente vão aparecer. Esses homens eram amigos de Jó, porque na sua hora de maior dor, na sua hora de maior adversidade, sentaram-se ao seu lado. Mas diz a Bíblia que em dado momento,
esses homens vão abrir a sua boca. E aqui está o perigo da gente tentar interpretar a dor do outro. Eles abrem a boca e abrem uma caixa de ferramenta e começam a ferir a Jó, dizendo: você deve estar assim, Jó, porque você é um homem adúltero, você é uma pessoa desonesta, você é uma pessoa rebelde, você tem um coração endurecido. Nada disso ia acontecer na sua vida se não houvesse pecado na sua vida. Quantas vezes a gente interpreta a dor do outro e fica atribuindo: ele está passando por isso, por aquilo. Você sabe? Os amigos de Jó pensaram que Jó estava sofrendo por causa de pecado, quando na verdade ele está sofrendo exatamente por ser um homem íntegro, reto, temente a Deus e por se desviar do mal. Eles ferem a Jó com aquelas palavras. Então tenha muito cuidado quando você for pensar em lançar sobre a pessoa ou sobre algumas pessoas o seu juízo, porque muitas vezes o nosso juízo é falso. Deus conhece a razão do sofrimento de cada pessoa, e Deus sabia por que Jó estava passando por aquilo. Jó estava passando por aquilo porque Deus estava usando a vida de Jó dentro do seu propósito para declarar para o mundo inteiro que um homem é capaz de amar a Deus mais do que as coisas, de que um homem é capaz de amar a Deus mais do que os filhos, de que um homem é capaz de amar a Deus mais do que a sua própria saúde, de que um homem é capaz de amar a Deus apesar de qualquer adversidade que aconteça em sua vida. Jó foi o advogado que Deus estabeleceu aqui na terra, e Jó foi capaz de defender a honra e a glória do Senhor. Agora a pergunta que fica, para eu terminar o sermão de hoje cedo, é esta: o que Jó aprendeu diante de tudo isso que ele passou em sua vida? Eu sei que muitas vezes a gente usa aquela expressão assim: não, você precisa da paciência de Jó. Você quer ter a paciência do Jó? Jó não foi tão paciente quanto você imagina. 16 vezes Jó perguntou: por quê? Por que eu nasci? Por que eu não morri no parto? Por que os peitos da minha mãe não ficaram murchos? Por que eu estou passando por esse sofrimento? Por que Deus não me livra? 16 vezes ele pergunta a Deus por quê, e Deus não responde a uma só das perguntas que ele faz. 34 vezes Jó lançou sobre Deus a sua queixa. Mas quando Jó está fazendo isso, Deus vai fazer a ele 70 perguntas. Onde estavas tu quando eu estabelecia os limites da terra? Onde estavas tu quando eu espalhei as estrelas do firmamento? Onde estavas tu? Onde estavas tu? Deus vai mostrar para Jó que Ele é o Deus soberano, que tem o controle absoluto, e vai ensinar a Jó 3 lições preciosas. Primeira lição que Jó vai aprender: qual é? Não há crise que Deus não possa reverter. Deve se colocar no lugar dos amigos de Jó e das pessoas que passavam pelo lugar onde ele estava, porque a Bíblia diz que as pessoas que passavam meneavam a cabeça dizendo: que situação! Ninguém podia acreditar que um homem na condição em que ele estava podia se levantar dela. Qualquer pessoa que olhava para a vida de Jó imaginava que aquele estado era um estado irreversível, pois a Bíblia diz que Deus tirou o cativeiro de Jó. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. Essa história está aqui na Bíblia para dizer a você que não existe circunstância da nossa vida que Deus não possa mudar, não há crise que Deus não possa reverter. Segundo lugar, ele vai aprender no meio daquele sofrimento que seu conhecimento de Deus ele era superficial. Jó 42:2 ele disse:
eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso eu acho fantástico. Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, reconhece que o conhecimento que ele tinha de Deus era um conhecimento de segunda mão. Tudo que ele conhecia de Deus era aquilo que ele ouvia falar acerca dele. Mas depois de passar por aquele torvelinho, depois de passar por aquele sofrimento, ele disse: agora os meus olhos te veem. E aqui está uma coisa fantástica. O diabo pensou que podia afastar Jó de Deus por meio do sofrimento, mas o sofrimento aproximou Jó ainda mais do Senhor. O sofrimento fez com que Jó conhecesse mais a Deus do que conhecia antes. Tudo que Satanás havia estabelecido contra ele havia sido frustrado. Em terceiro e último lugar, Deus tem a palavra final. O diabo tentou arrancar tudo de Jó. Tentou destruir a vida dele completamente. Mas diz a Bíblia que os planos de Deus não podem ser frustrados. Bem sei eu, Senhor, que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Deus é que tem a palavra final. E note que tudo aquilo que Satanás arrancou, Deus deu a Jó em dobro. Deus restaurou seus bens, já olhou a conta, tudo que ele tinha antes, pois diz a Bíblia, Deus lhe deu tudo em dobro. Deus pôs a vida dele financeira de pé novamente. Deus pode colocar a sua vida em pé mais uma vez. Ele tem poder para isso. Deus restaurou a saúde de Jó. E note que a partir deste momento Deus vai conceder a Jó não apenas cura da enfermidade, Deus vai dar a ele mais 140 anos de vida. Jó vai ver os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a quarta geração. Deus deu uma vida a ele longa. Deus restaurou sua saúde. Deus restaurou o casamento de Jó. O casamento de Jó vai ser restaurado, porque a Bíblia diz que Deus vai lhe dar novos filhos, e certamente com a mesma esposa. Isso significa que o coração daquela mulher foi tratado na terapia de Deus. Deus tirou a amargura daquele coração. Deixa eu dizer uma coisa: não desista do seu casamento. Não desista, apesar das dificuldades que muitas vezes ele apresenta. Jó viu a restauração do seu lar, viu a restauração do seu casamento, porque Deus, ele é um especialista em tratar com os vasos quebrados. Ele é aquele que conserta os vasos quebrados. Deus restaurou o casamento dele. Deus restaurou também a paternidade de Jó. Agora fica aqui uma pergunta: por que Deus não lhe deu o dobro de filhos? Deus deu o dobro de camelos e de outros tipos de animais. Por que não lhe deu o dobro de filhos? Porque diz a Bíblia agora que Jó tem novos 10 filhos. Acontece que quando você perde um animal, você perde um animal. Mas quando você perde um filho, você não perde um filho. Jó agora tinha 10 filhos no céu e 10 filhos na terra. Por isso Deus não lhe dá 20. Deus lhe dá 10, porque 10 estão com o Senhor. Deus está restaurando tudo. Mas falta restaurar uma área importante: as suas amizades. Sabe quando que a história de Jó realmente muda? Sabe quando é que Deus restaura a sorte de Jó e vira o cativeiro de Jó? Diz a Bíblia, quando este orava pelos seus amigos. Eu fico imaginando quando os amigos começaram a massacrar contra ele, acusações, o quanto o coração dele ficou magoado e ferido. E com mágoa no coração você não pode orar. Mas Deus também tratou o coração de Jó. E aí diz a Bíblia que Jó começou a orar pelos amigos. Deus havia arrancado a mágoa do coração dele. Deus começou a restaurar a sua vida. E a Bíblia diz que a partir dali,
Deus te dá o dobro de tudo que Ele tinha antes. Deus restaura a nossa vida quando a gente ora. Deus restaura a nossa vida quando a mágoa é retirada do nosso coração. Eu quero dar a oportunidade para você orar comigo. Na igreja de pé, por favor. Nós amamos a Deus mais do que as coisas. Amamos a Deus mais do que os nossos filhos, os nossos bens, a nossa saúde. Você está em condições de orar? Jó só pôde orar quando Deus arrancou a mágoa do coração dele. E quando a mágoa foi tirada de lá, ele começou a orar. E aí acontece uma coisa interessante que muitas vezes você e eu não percebemos. Deus deu ordem aos amigos de Jó para que fossem a ele. Quando você cuida da sua vida espiritual, Deus cuida da sua vida, Deus cuida da sua reputação. Jó não precisou se defender, Deus defendeu a Jó. Seus amigos foram a ele, seus amigos foram perdoados e Jó foi completamente restaurado. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas.
essa mesma verdade bíblica de uma outra forma, mas com o mesmo teor. É a primeira vez que a gente vai entoar Jó.
se deu, Deus tomou, bendito